falar agora sobre direitos. Você sabe que tem aumentado muito o número de ações judiciais relacionados à saúde, tratamentos, medicamentos. E para você ficar a par dos seus direitos, previstos inclusive na Constituição Federal, a gente recebeu aqui hoje um advogado no assunto, o Dr. Pedro Quagliato. Muito boa tarde. Obrigada pela gentileza da presença, Boa Dr. tarde, Pedro. Tatiane, obrigado. Eu que agradeço o convite. Doutor Pedro, a gente tem a impressão de que cada vez é mais comum, né, ter acesso a essas ações, as pessoas buscando os seus direitos. Para as pessoas em casa conseguirem entender melhor, o que a legislação brasileira prevê em relação a direitos de medicamentos, tratamentos de saúde? Tatiane, de fato nós temos observado um aumento significativo no número de ações judiciais, buscando tratamentos médicos e medicamentos de alto custo. Isso tem acontecido, primeiro, pelo conhecimento, pelo maior conhecimento das pessoas, a maior interesse das pessoas nas questões jurídicas e nas questões legais. O número de tratamentos que tem surgido recentemente, as indústrias farmacêuticas cada vez mais lançando novos tratamentos e novos medicamentos. Isso está tudo amparado na nossa Constituição Federal, nas nossas leis federais. Nós temos já uma legislação bastante ampla em relação a esse assunto. Algumas legislações também estaduais garantem alguns direitos mais específicos. No caso dos medicamentos, né, como funciona essa entrega pelo SUS, que é o Sistema aí único de saúde? Tá. O SUS ele tem uma lista de medicamentos que ele fornece gratuitamente, desde que a pessoa comprove a necessidade da sua utilização. Essa lista é chamada de protocolo clínico do SUS. Ela estabelece, então, aqueles tratamentos obrigatórios que fornece. Esses tratamentos, em caso de necessidade, o SUS é, por lei, obrigado a fornecer. Já outros tratamentos ou medicamentos que não estejam nessa lista do SUS podem, eventualmente, ser obtidos judicialmente quando comprovada a sua necessidade, a sua eficácia e, e o seu valor científico, o seu estudo científico do medicamento em questão. Por exemplo, os tratamentos importados, doutor? Exatamente. Os tratamentos, por exemplo, de doenças como hepatite, são tratamentos que ainda no Brasil, o que nós estamos lidando aqui no Brasil ainda não é o tratamento de última geração. Essa lista do SUS ela é atualizada geralmente a cada 2 anos. Então você imagina quantos novos medicamentos não surgem dentro desse período de 2 anos e que não são incluídos na lista do SUS. Doutor, como é que aquelas pessoas que estão em casa me acompanhando agora e às vezes estão passando por algum problema de saúde, estão fazendo uso de algum medicamento e às vezes conseguem esse medicamento gratuitos, então, através do SUS. Onde é que eu consigo ter acesso a essa lista? Que por direito eles têm, então, aí, esse benefício de retirada? Essa lista está disponível no site do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ela é chamada de protocolo clínico e ela está dividida por tipo de enfermidade, por tipo de doença. Então, uma ordem alfabética, doença por doença, enfermidade por enfermidade, você sabe quais são os princípios ativos medicamentos fornecidos para aquela doença. Não é uma lista de nomes comerciais de medicamentos, mas sim dos princípios de cada tipo de remédio. E aí talvez com o seu médico, ele ajude a indicar, né, se esse medicamento está disponível gratuitamente pela rede de saúde ou não. Sim, vai. Estamos falando aqui sobre o SUS. E a questão dos planos de saúde? Então, por exemplo, eu tenho um plano de saúde, eu consigo obrigar que o plano de saúde me ofereça alguns medicamentos, doutor? Sim, é possível você exigir do plano de saúde o tratamento ou os medicamentos necessários para a sua doença, desde que a sua doença esteja coberta, ou melhor, não esteja excluída expressamente do seu plano de saúde, da cobertura do seu plano de saúde. Tá? Por lei, tudo que não está excluído do contrato de plano de saúde, o plano necessariamente deve cobrir. E deve cobrir sem qualquer tipo de limitação. Ele não pode dizer que ele cobre o tratamento A, B e C daquela doença, mas os outros tratamentos, o D, E e F, ele não cobre. Na verdade, quando o plano de saúde se propõe a cobrir determinado tratamento, ele deve ir até o fim, mesmo que
os últimos tratamentos sejam aqueles disponibilizados lá fora, disponibilizados só no exterior, com um custo mais elevado. Doutor, teoricamente, as pessoas têm direito a uma relação aí relativamente gratuitos. Mas, na prática, a gente sabe também que às vezes existe a negativa e a dificuldade de ter acesso a esses medicamentos, principalmente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Nesse caso, como a pessoa deve proceder para que ela tenha aquele direito garantido? Os medicamentos são negados pelo SUS em duas situações. Primeiro, aqueles medicamentos que, mesmo estando na lista do SUS, são negados ou são limitados numa determinada quantidade, ou às vezes aqueles medicamentos que não estão na lista do SUS, esses são invariavelmente negados. Numa situação como essa, quando a pessoa necessitar de determinado medicamento para o tratamento da sua doença, e geralmente quando aquilo depender por uma questão de vida ou morte para a pessoa, ou de falecimento, ou de um agravamento irreversível da doença, quando a gente estiver falando de uma doença grave, a pessoa pode recorrer ao judiciário, visando uma ordem judicial, uma ordem de um juiz que vai determinar ao Estado ou ao município o fornecimento que foi negado pelo SUS. Perfeito. Doutora, a gente divulgou a sua participação e entre as perguntas que chegaram, tem uma em relação à internação pelo SUS e aí se é permitido a permanência do acompanhante. O que a lei diz nesse caso? Isso é um ótimo ponto. O acompanhamento, a permanência de um acompanhante no leito de um hospital pelo SUS, a regra é que não é permitida. Existem algumas exceções. Quais são elas? Caso o internado, caso o paciente seja um menor de idade, uma criança ou um adolescente. O direito da criança ou adolescente garante o direito desta criança, desse adolescente, ter o acompanhamento dos pais, do pai ou da mãe. Tá. Caso de maiores de 65 anos, direito do idoso, Estatuto do Idoso, garante também que ele seja acompanhado por uma pessoa. Então, menor de idade ou maior de 65 anos tem acompanhante. E por último, caso a pessoa tenha um estado físico ou psíquico que exija a permanência de um acompanhante, de um cuidador ou de um familiar. Nesses três casos, excepcionalmente, os pacientes vão ter direito a um acompanhante, a ter a presença de um acompanhante no leito do Hospital do SUS. É muito comum, infelizmente, também a gente perceber em algumas cidades, doutora, essa questão das vagas nos leitos pelo SUS. Tendo essa dificuldade, como a pessoa deve proceder? Essa provavelmente é a questão talvez urgente que tem sido submetida à justiça. Você imagina uma situação onde a pessoa necessita de uma internação urgente numa UTI, a UTI daquela cidade está completamente lotada ou todas as UTIs da região estão lotadas e a pessoa recorre ao judiciário. A pessoa pode, nesse caso, recorrer ao judiciário para obter uma ordem judicial que obrigue o hospital a colocá-la, a arrumar uma vaga nessa UTI. Em contrapartida, você imagina a consequência de uma ordem judicial nesse sentido, que seria a exclusão, a saída de uma outra pessoa que eventualmente está na UTI para um atendimento comum. Então, é uma decisão bastante difícil, tem sido para os juízes, determinar a inclusão de uma pessoa na UTI, porque eles sabem que no final do dia alguém vai estar deixando também a UTI para que essa vaga seja ocupada, cumprindo assim a ordem judicial. E a gente sabe que infelizmente, né, no Brasil a gente tem problemas em várias regiões aí do país, de vagas em hospitais, a questão do atendimento, das filas. Nós tivemos, por exemplo, no mês passado, mês de outubro, né, toda a prevenção e a campanha em função do Outubro Rosa. E a gente sabe, né, que em muitos municípios as pessoas não conseguem fazer o próprio exame de prevenção, a mamografia, naqueles equipamentos, porque tem municípios que nem têm o equipamento e quando tem, todo mundo da região, então vai para aquela unidade que tem às vezes 1 ou 2 equipamentos e a fila para você conseguir marcar o seu exame é muito difícil, é muito longa. Doutor, nesse caso, como é que funciona essas ações judiciais? Então, para ter, de repente, ali a garantia do seu direito ao medicamento, a um exame, a um tratamento, a uma vaga numa UTI, a questão da internação, então, havendo esse direito da pessoa ter um acompanhante,
Onde a pessoa deve recorrer? Geralmente, quanto tempo essa ação dura? Bom, essas ações judiciais são ações especiais, são ações que correm, que tramitam em caráter de urgência. Ou seja, diferente das outras ações que nós temos no judiciário, são ações que são tratadas com prioridade pelos juízes. Em geral, de 5 a 10 dias você consegue uma resposta do Poder Judiciário. Então, recorrendo particular ou dativo, aquele nomeado pelo Estado, a pessoa pode obter em até uma semana, no máximo, uma decisão favorável, uma liminar favorável de um juiz. Aí vai muito da habilidade do advogado, também da cidade que está tramitando o processo. Existem cidades que os fóruns estão abarrotados de processos, outras nem tanto. Então, existe aí uma variação, mas, em geral, o prazo é curto. A pessoa conseguindo a liminar, o Estado é imediatamente intimado para cumprir o que a liminar determina, que pode ser a internação da pessoa numa UTI, pode ser o fornecimento de um medicamento nacional ou importado, pode ser o fornecimento de um tratamento médico especial ou o que foi pedido na ação. Perfeito. Caso a pessoa não tenha condição de contratar um advogado particular, onde ela deve procurar na sua cidade esse acompanhamento e esse atendimento gratuito que o Estado oferece? Perfeito. É no fórum, doutor? Onde que ela tem que ir? Cada cidade tem a sua defensoria pública, que são os advogados defensores da população mais carente, financeiramente falando. Pessoas que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos podem recorrer à defensoria pública, ao advogado dativo, aquele que é nomeado pelo Estado. Elas têm que necessariamente comprovar essa renda de até 3 salários mínimos. Tá. E no fórum ou na defensoria pública de sua cidade, você consegue um advogado gratuito nomeado pelo Estado, para qualquer finalidade. Antes dela procurar, então, essa defensoria pública da sua cidade ou o próprio advogado particular, quais documentos e o que ela precisa ter em mãos na hora de buscar esse auxílio? Por exemplo, eu preciso ali de um documento escrito com o usando algum tratamento específico, algum medicamento específico, ou o SUS ali também, quando ela vai buscar esse medicamento e não consegue acesso, eu preciso ter algo por escrito para comprovar, só a palavra, né, vai ali valer, como é que funciona? Bom, inicialmente era-se exigida a negativa do tratamento ou do medicamento, por escrito. De uns tempos para cá, essa negativa passou a ser tão difícil de ser obtida que os juízes já não exigem mais, tá? Isso já não é mais obrigatório. Basta a palavra do indivíduo, do paciente, declarando que o medicamento foi negado pelo SUS ou pelo plano de saúde para que ele possa entrar com a ação. Sabe-se que a pessoa geralmente recorre ao Poder Judiciário como última hipótese, como última alternativa. Então, os juízes têm encarado dessa forma e não têm mais exigido a negativa por escrito, que estava demorando meses, semanas, até meses para sair. Então, essa etapa já foi ultrapassada, já não é mais obrigatória. Perfeito. Doutor, mais uma pergunta interessante. É dever do SUS oferecer próteses e cadeiras de rodas? As pessoas podem ter acesso a esses materiais gratuitamente? Perfeito. Desde que haja um relatório médico determinando a utilização da prótese, não para efeitos estéticos, mas para efeitos físicos, para melhorar ou para tratar de uma limitação física da pessoa, sim, a pessoa pode ter direito tanto a próteses como a cadeiras de rodas. E existe aqui no estado de São Paulo uma novidade, uma lei estadual que determina que em determinadas situações, quando a pessoa tiver uma dificuldade, uma limitação nos membros superiores, nos braços, ela pode inclusive ter direito a uma cadeira de rodas motorizada. Isso é uma lei estadual que determina esse fornecimento da cadeira motorizada para determinados casos, para certos casos. Só para reforçar, essa então é o estado de São Paulo. Estado de São Paulo, sim. Tá? Claro que existe uma verificação prévia para averiguar se a pessoa faz jus ou não, se ela tem um nível de incapacidade exigido para que ela tenha cadeira motorizada, cadeira elétrica. Mas já tivemos casos que o Estado forneceu, algumas vezes amigavelmente, outras vezes através de uma ação judicial, uma cadeira de rodas motorizada. Perfeito. Conheça mais sobre os seus direitos. Hoje, participando aqui do nosso bate-papo,
a gente recebeu a presença do advogado Pedro Quagliato, a quem mais uma vez a gente agradece a gentileza da participação. Obrigada, viu, doutor? Bom final de semana Foi um e prazer. até uma próxima oportunidade para a prazer. gente poder falar mais aí sobre os nossos direitos. Obrigado. Bom finzinho de tarde. O mesmo. Tá? Mais um intervalo e qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato aí conosco ou também segue os contatos do Dr. Pedro, tem o telefone e tem o site. O telefone é o 0 operadora 19 998752618 e o e-mail está no vídeo, vocês podem anotar e qualquer orientação, vocês podem encaminhar então uma mensagem direto para o Dr. Pedro. A gente agradece sempre a participação e a audiência do nosso público. Vou para um rápido intervalo, tempo de tomar aquele copo d'água e na sequência a gente volta com mais uma dica de arte para vocês. Até já!